Olá meninos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja, ok? Hoje nós vamos falar sobre oração subordinada reduzida e vamos estar entendendo melhor como é que ocorre essa subordinação reduzida, tá? E para isso nós temos que primeiramente entender o conceito. Então vamos lá. As orações reduzidas são aquelas orações construídas com as formas nominais do verbo no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Essas, construções, elas não exigem não há nenhuma necessidade de ter conjunções ou pronomes relativos, tá? Daí nós vamos ter que remontar e lembrar quais são esses pronomes esses pronomes relativos, tá? Quais são essas conjunções, a conjunção, e aí nós vamos estar entendendo bem melhor o que acontece com as orações reduzidas. As orações reduzidas, elas vão apresentar verbos nas seguintes formas, como eu já falei, no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, para nós entendermos bem, isso aqui é só uma recapitulação, tá? Adiante vocês entenderão o porquê. Então, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. No caso, a terminação aqui, desses verbos no infinitivo sempre será com R. Então, todas as formas nominais no infinitivo terão a terminação R. Aí vemos aqui cantar, estudar, viver, sorrir, crescer, falar, amar, chorar. Então, todos os verbos que vão indicar uma ação. E aí é uma dica. O infinitivo são todos os verbos que vão estar indicando uma ação, tá? No modo indicativo. Aqui nós vamos ter o exemplo. Não é conveniente o quê? Não é conveniente comprar todos estes materiais. Então aqui nós vamos ter o verbo comprar, que apresenta a terminação R. Se apresenta a terminação R, logo ele está no infinitivo, certo? E aí nós vamos perceber que as orações reduzidas também, elas podem apresentar-se no particípio, bem como no gerúndio. Então, os verbos no particípio terão a terminação ado ou ido, e no gerúndio terão a terminação NDO, certo? Então, olha aqui, mesmo cansado, olha aqui a terminação destacada, mesmo cansado, né? Terminação ado, tentou cumprir os compromissos. Então, e neste caso aqui, então volto aqui rapidinho. Neste caso aqui, essa terminação nominal está em ado e está no particípio, não no infinitivo, certo? A terminação do infinitivo é R e do particípio é ado ou ido. E do gerúndio é NDO. Notando seu desânimo, pensei em outra hipótese. E assim por diante. Então, isso aqui é só para nós darmos uma recapitulada, relembrarmos algumas situações, tá? E aí a gente vai continuar a entender sobre orações reduzidas. Lembrando que essas orações, tá? Elas são consideradas reduzidas, tá? Ou desenvolvidas. Vamos entender daqui a pouquinho por que reduzidas ou desenvolvidas, tá? As orações reduzidas de infinitivo podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas ou adjetivas e ainda ou adverbiais, certo? Então, essas são as três formas, tá, das orações reduzidas. Ela pode estar na substantiva, na adjetiva ou na adverbial. Mas o que nós estamos estudando até agora, é as substantivas. Nós estudamos isso, oração subordinada substantiva, completiva nominal, apositiva, objetiva direta, predicativa, indireta e assim sucessivamente. E é isso que nos interessa nesse momento, para entender como vai ocorrer essa redução, tá? A palavra redução nos remete à ideia de que eu tinha algo e que de repente eu não tenho mais tudo que eu tinha.
Digamos que eu vou dar um exemplo. Maria terá que reduzir o consumo de refrigerante. Digamos que ela tomava 1 litro de refrigerante por dia. Ela vai ter que reduzir para o próprio bem, né? E aí ela vai ter que suprimir essa quantidade. É assim que vai fazer relação à oração reduzida, ok? Então, orações subordinadas substantivas podem apresentar-se sob as duas formas, a desenvolvida ou a reduzida. Então, para isso que eu estou dando o exemplo da Maria, por exemplo, tomava 2 litros e ela vai ter que reduzir esse consumo. Assim acontece com esses termos de orações reduzidas, tá? Lembrando que as orações reduzidas, no caso orações subordinadas substantivas, tá? Elas vão ser apenas reduzidas de infinitivo, tá? Elas não serão de gerúndio. Aí, por que você falou então do gerúndio, do particípio? Porque esses dois outros termos se referem às adjetivas e às adverbiais, que nós veremos, consequentemente, logo, certo? E voltemos aqui. O guia afirmou que conhecia bem a região, ok? Isso aqui tudo é uma oração desenvolvida. Por quê? Aí nós vamos entender por que ela é considerada desenvolvida. Ela é considerada desenvolvida por conta deste pequeno elemento aqui, desta conjunção. Quando apresentar essa conjunção ou um pronome relativo, tá? Aí você vai saber que essa oração, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. Porque ela apresenta todos esses elementos aqui. E aí nós vamos entender. Nós vamos ver que o guia, o sujeito, que o verbo afirmou é um verbo transitivo direto, né? Por que é direto? Porque não tem aqui a interligação entre ele e esse objeto aqui. Então, nós vamos ter o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Já que o verbo é transitivo direto, ela vai ser direta. E aqui, isso aqui é para explicar para vocês, tá? Que isso é uma oração desenvolvida, tudo isso aqui. Ah, entendi. Até aí tá fácil. Então vamos tentar entender melhor. Observa que é o mesmo enunciado, a mesma análise, tá? Dos elementos aqui, e há uma diferença. Vamos perceber? Olha aqui, eu não tenho aqui o elemento que está grifado de vermelho, que eu não tenho ele aqui. Então, isso aqui se tornou uma oração reduzida de infinitivo por conta de quê? Por conta de não aparecer, tá? Esse elemento aqui e por ter o que? O verbo aqui, ó, verbo transitivo direto. Aqui nós vamos ter o verbo transitivo direto afirmar com a sua terminação em quê? Em R, tá? Então, que está na forma nominal, na forma verbal, aí você vai ter que estar entendendo isso. O guia afirmou. O afirmou vem do verbo afirmar, né? Então, a terminação aqui é R. Aqui nós vamos ter aqui que ele já está conjugado, né? Mas a forma nominal dele é R, afirmar. E por isso aqui, e também pela ausência dessa conjunção aqui, é que essa oração, ela é considerada reduzida de infinitivo. Tá certo? As orações reduzidas de infinitivos, tá? Vamos continuar analisando aqui. Elas vão ter essa característica. Elas vão estar sempre apresentando o verbo no infinitivo. E o verbo no infinitivo é o quê? Todos aqueles que têm a terminação em R. É importante que estejamos atentos à capa de um livro. Uma coisa importante que eu já vou falar aqui é isso, tá? Essa classificação bem aqui, tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida. É desenvolvida porque, observa aqui, tem a conjunção. Tem esta conjunção aqui, ok? E aí essa classificação não vai mudar, vai ser sempre essa. E aí nós temos outro exemplo também, que é importante estarmos atentos à capa de um livro. Aí você tem que já
uma forma, um macetezinho básico é você grifando o verbo. Ah, o verbo é o verbo estar. Logo, a forma nominal dele é terminada em R. Aqui, estarmos, é o verbo estar. Então, é R, logo essa oração ela é reduzida. E a classificação continua a mesma. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero ainda mais que vocês façam as atividades. Para quem está pendente, tá? É necessário que você faça, que você determine um tempo do seu dia para fazer as suas tarefas. Eu sei que são muitas, mas você precisa fazer todas elas. E aí essas tarefas elas vão sendo uma forma de te auxiliar, de você fazer as atividades. E eu espero também que você faça as atividades da página 80, 81 e 83, certo? E até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, logo logo nós estaremos juntos e vamos voltar à nossa rotina.